Bom dia, sextou. Fazer meu café aqui no meu copo mesmo de café, para mim levar ele comigo. Gente, eu me meti numa encrencazinha, que eu vi lá uma postagem dizendo que o Siqueira foi condenado porque racismo, preconceito contra LGBT. Eu não assisto o programa do Siqueira, eu não tenho nem TV em casa. E eu coloquei lá embaixo, falar a verdade agora é crime. E eu repito, falar a verdade agora tá dando encrenca. Mas Jesus já avisou que no fim dos tempos ia ser assim, né? Ia ter perseguição contra a igreja. E eu recebi muitas críticas por isso, que isso é discurso de ódio, falar contra a LGBT, essas coisas. O problema desse povo é que a gente fala pecado e eles escutam de lá preconceito, falar que a prática do homossexualismo é pecado, é preconceito. Não é preconceito. A prova de amor que a gente dá é falar a verdade, porque Deus é verdade. E Jesus Cristo mandou. Em Ezequiel está escrito no capítulo 3 que a gente tem que falar para o ímpio. Porque se a gente não falar, Deus vai cobrar da gente. Então a gente fala, isso é pecado. Por isso que muitas vezes o pai e a mãe é chato e o traficante ele é bonzinho. Porque o pai e a mãe falam, isso é errado. E as pessoas não gostam de ouvir, de ser contrariada, de ouvir que aquilo que elas gostam de fazer é errado. E agora, quase no mundo todo, isso está virando como que crime. Falar que errado é errado e certo é certo. Eu não assisti esse programa, não sei o que esse homem falou, mas se ele arrumou encrenca com LGBT, no mínimo ele falou que homem é homem, mulher é mulher, essas coisas. Isso não é preconceito, isso é falar a verdade. E a própria Bíblia, se o apóstolo Paulo foi um dos que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, ele ia ser preso também, porque o que ele colocou em Romanos, capítulo 1, versículo 24 até o 32, ele ia ser preso por aquilo ali. O apóstolo João ia ser preso pelo que ele colocou lá em Apocalipse. O capítulo 21, 22, não lembro agora, ficarão de fora os efeminados, aquela lista toda. Tiago ia ser preso e vários apóstolos, porque eles falavam, isso é errado, isso é pecado, isso não pode. E hoje, se você falar que é errado, é crime, é preconceito. Falar que pecado é preconceito. Pregar contra o pecado é preconceito. Nós falamos pecado e eles escutam preconceito. Aí até teve um que escreveu lá, você é preta e preconceituosa. Mas onde na Bíblia está escrito que é pecado ser preto? Deus criou Adão e Eva do pó da terra. Que cor que é o pó da terra? Então, assim, ó, e a própria Bíblia, o próprio Deus coloca lá uma lista de pecados em vários versículos. Quem lê Bíblia sabe disso. Mas quando a gente abre a boca e fala, a gente é preconceituoso. Estamos falando a palavra. Até um colocou lá, se até o Papa falou que ser gay não é pecado, não tem nada errado. Se o Papa falou, o problema é dele, eu não sigo o Papa, eu sigo Jesus. O que o Papa fala ou deixa de falar, para mim não importa, eu sigo o que está na Bíblia. Eu sigo a palavra, eu sigo Cristo, não o Papa, não sigo homens. Eu não sigo pastor nem papa, eu sigo a Bíblia. Eu sou evangélica, sou cristã, mas eu sigo a Bíblia. Se o meu pastor pregar alguma coisa que vai contra a Bíblia, eu não vou concordar com ele, eu vou concordar com a Bíblia. Eu sigo a Bíblia, eu vou ser salva pelo que está na Bíblia, não pelo que os homens falam ou deixam de falar. E eu vou prestar conta diante de Deus do que eu falo, e eu falo concordando com o que está na Bíblia. Quem conhece Bíblia sabe disso. Mas daí nós falamos para eles é discurso de ódio. Se eu for repetir o que está na Bíblia aqui, seria discurso de ódio, mas está na Bíblia. Eu queria ver, e eu vou ver naquele dia, quando todo mundo estiver diante do trono de Deus, o que esse povo vai dizer para Deus. Porque Deus colocou ali o que é certo e o que é errado. O que eles vão dizer? Vou processar o juiz do universo? O Deus supremo, poderoso do universo? Vou processar porque está dizendo que eu faço isso, e isso me agrada e é errado. Eu quero, essa cena eu quero estar lá para ver. E eu vou estar lá para ver.
Pecado vai sempre ser pecado, certo vai sempre ser certo, errado vai sempre ser errado. Tem coisas que eu posso gostar de fazer, mas se é errado, é errado. Não é porque eu gosto que se os homens perversos, satanistas, criam lei dizendo que o meu pecado está certo e quem discordar vai ser preso, isso não muda, porque esses homens não vão salvar nem a alma deles, que dirá de quem concorda ou discorda. Eu discordo de tudo que vai contra a palavra. E eu acho, eu não assisto Siqueira. Mas se ele falou algo que foi incomodar o PSOL, LGBT, eu acho que ele não falou nada de errado, não. Não sei o que ele falou, mas se foi contra certas práticas que vão contra a palavra de Deus, concordo com Siqueira, seja lá o que for. Vou orar por ele. E é tempo de pagar para ser cristão, né? Jesus já falou que no final ia ser assim. O Timóteo já falou lá no capítulo 2 que nos últimos tempos não iam sofrer a sã doutrina, não iam suportar a sã doutrina, a palavra de Deus, que é a sã doutrina. Nos últimos tempos não iam suportar. Fazer o quê? Eu continuo concordando com o que está na palavra.